Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse capítulo 2. Vamos para a quarta igreja nessa noite. Apocalipse capítulo 2. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Essa é mais uma igreja desafiadora para nós. 18 até o 28. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o 29. Vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja da Ásia Menor. Há muitas lições nessa noite também. Aguça o seu ouvido. Nós não estamos em apenas Laodiceia, irmãos. Estamos em todas. Nós estamos em todas elas. Há lições para todas elas para nós. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como dizem eles, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós estamos aqui, há muitos que nos assistem. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que ouçamos mais uma vez a tua voz, porque a tua voz muda a nossa vida, a tua voz muda a nossa história, a tua voz nos coloca no centro da tua vontade. E a minha oração, Pai Celestial, é que o Senhor abra os nossos olhos e que ouçamos essa voz que muda a história e que nos faz coisas novas da tua parte para nós. É a minha oração nessa noite, em Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, Tiatira não era um centro político ou religioso. Sua importância era comercial. A importância de Tiatira era a sua posição geográfica, pois ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. Tiatira era sede de vários grêmios importantes, como lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates e vendedores de púrpura. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Não participar desses grêmios era uma espécie de suicídio comercial. Porém, cada grêmio desses tinha uma espécie de divindade tutelar. Nessas reuniões havia banquetes
com muita carne sacrificada a ídolos. E depois, no final, havia uma festa cheia de licenciosidade. O que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? Transgredir ou progredir? Manter a consciência limpa ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sair do Grêmio, perde sua posição, reputação e lucro. Se permanecer nessas festas, nega Jesus. Nessa situação, Jezabel fingiu saber a solução. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja impecável, uma igreja que crescia. Porém, a pergunta que norteará esse sermão até o final é: como Jesus viu essa igreja? Mais uma vez eu quero lembrar vocês de algo que eu disse no domingo passado. Jesus, diferentemente de nós, ele tem um diagnóstico da igreja. Ele não acha coisas da igreja, ele tem um diagnóstico. E Jesus chega a um diagnóstico também na igreja de Tiatira. E nós vamos aprender como Jesus viu essa igreja. Há 5 lições, com a Bíblia aberta, você que está em casa. A primeira lição é que Jesus viu uma igreja dinâmica. Há 3 coisas aqui que eu quero ver com vocês sobre o dinamismo da igreja de Tiatira. A primeira coisa que Jesus vê está no versículo 18 e 23. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Versículo 18: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Versículo 23, ele diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Irmãos, para essa igreja, a primeira coisa que Jesus faz é se apresentar a ela como aquele que conhece todas as coisas, todas. Ele tem os olhos como chama de fogo, e ele sonda mentes e corações. Ele sonda tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Muitos se esquecem. Gênesis 3, 6. Eva tomou do fruto e comeu, deu a Adão e ele comeu. E diz Gênesis 3 que Adão tentou se esconder. Às vezes nós agimos assim, nós tentamos nos esconder. Gênesis 4, 8 e 9, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E Deus disse assim: onde está o teu irmão? A voz dele clama da terra a mim. Êxodo 2:12 diz que Moisés mata um egípcio e o esconde na areia. Moisés pensou que a areia poderia esconder dos olhos de Deus. Irmãos, Cristo começa a se apresentar assim, porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente na igreja. Para essa igreja dinâmica, Jesus diz: eu vejo tudo, eu sei de tudo, eu conheço tudo, porque os meus olhos são como chamas de fogo, e eu sondo mentes e corações. Eu sei o que você pensa, e eu sei o que você sente. Jesus começa assim, ele conhece profundamente a minha vida e a sua vida. Segundo lugar, é que Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da mesma igreja fiéis
e infiéis. Olha o versículo 24, ele diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Numa mesma comunidade havia 3 grupos aqui em Tiatira: os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que estavam vivendo em pecado. Jesus sabe distinguir uns dos outros, porque ele diz: os demais de Tiatira. Os demais. Ele sabe quem é fiel e quem é infiel dentro de uma mesma igreja. Aí nós entendemos a parábola do joio e do trigo em Mateus 13:30. Jesus diz assim: deixai-os crescer junto até o tempo da colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, o trigo porém recolha-o no meu celeiro. Uma vez que não consegue desarraigar os verdadeiros cristãos, Satanás planta impostor no meio deles. Irmãos, é impossível tirar o joio do trigo. É impossível. Os dois andarão juntos até a trombeta ressoar. Fiéis e infiéis estarão juntos até Jesus voltar, ou então o coração de ambos parar de bater. A grande questão é que 2 Timóteo 2,19, Paulo diz: o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece, Ele distingue quem é e quem não é. Ele sabe quem é e Ele sabe quem não é. Terceiro, Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Amado, olha o 19. Jesus elogia. Ele diz assim no versículo 19, acompanhe. Primeiro, a igreja era operosa. Conheço as tuas obras. Havia trabalho, havia labor, havia agenda cheia na igreja de Éfeso, na igreja de Tiatira. Ela era uma igreja operosa, como a igreja de Éfeso. Segundo, a igreja era marcada por amor. Conheço as tuas obras e o teu amor. Notem, a igreja possuía a maior das virtudes: amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13:13: agora pois permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é amor. O que faltava em Éfeso tem em Tiatira: amor. Terceiro, a igreja era marcada por fé. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé. O que é fé? É confiar em Deus, em tudo. A igreja confiava em Deus. Quarto, a igreja era marcada pelo serviço. Conheço obras, amor, fé e o teu serviço. A grandeza, por que serviço, irmãos? Escute isso em nome de Jesus. A grandeza de uma igreja é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. O grande é o que serve. O grande não é o que é servido. Entende isso? Quinto, a igreja era perseverante. Obras, amor, fé, serviço e a tua perseverança. Apesar da igreja de Roma e as doutrinas pagãs, muitos membros permaneciam na fé, não se desviaram, não abandonaram, eram perseverantes. E sexta marca, irmão, que igreja poderosa. Sexto, a igreja
tinha um progresso espiritual. Olha o final do 19: e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Isso aqui é digno de nota, porque mesmo em guerra interior, a igreja crescia. Irmãos, mesmo em meio a essa guerra, a igreja crescia. Há uma pergunta necessária a ser feita: quando Jesus olha para nós, o que Ele vê? Estamos crescendo ou atrofiados? Nós temos mais trabalho, mais amor, mais fé, mais serviço, temos sido perseverantes, e as nossas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Nós estamos melhores hoje do que ontem? Por favor, responda isso, você que me vê. Lembra de quando você entregou sua vida a Jesus, há 239 anos atrás? Você está melhor ou pior? As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras ou não? Então esse é o primeiro ponto. Essa igreja, na ótica de Jesus, irmão, Jesus não acha, Ele tem um diagnóstico, Ele sabe. Essa igreja, aos olhos de Jesus, é dinâmica. E para essa igreja dinâmica, Ele diz: eu vejo tudo, eu sei tudo, eu sondo a sua mente, o seu coração, eu sei de tudo. Depois, Ele diz assim: olha, eu sei quem é e quem não é dentro da igreja do Nazareno. Eu sei quem é fiel e quem é infiel. E terceiro, Ele elogia as marcas de Tiatira. Porém, além de uma igreja dinâmica, como Jesus vê essa igreja? Tolerante ao pecado. Há duas coisas aqui, irmãos, notem, por favor, entenda. A mesma igreja dinâmica, que fazia tudo, é tolerante ao pecado. Há duas coisas no versículo 20 que eu quero pensar com vocês. A primeira: antes de reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Amados, Tiatira estava crescendo. Por isso Satanás procura corromper o seu interior, em vez de atacá-la de fora para dentro. Enquanto Éfeso não podia suportar homens maus, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. O nome Jezabel significa puro, mas sua vida e conduta negavam o seu nome. 1 Reis 19, a partir do verso 2, fala-nos da Jezabel do Antigo Testamento. Ela foi mulher do rei Acabe. Ela perseguia fisicamente os servos do Senhor, enquanto essa Jezabel de Tiatira, ela perseguia espiritualmente os servos do Senhor. Foi Jezabel que introduziu o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. A segunda Jezabel, essa que estamos vendo agora, estava induzindo servos de Deus ao pecado. E o que me choca é que a igreja abriu as portas para essa mulher. O que ela fazia aqui na igreja, irmãos? Ela estava no púlpito, ela ensinava, ela pregava, e a igreja deixou essa mulher ensinar no púlpito da igreja. Nesse corpo saudável, um câncer maligno começou a formar-se. Um inimigo está encontrando guarida no meio da comunidade. Aqui
não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. Dentro. A tolerância da igreja com o falso ensino e o pecado continua provocando a ira de Deus. A ira. Segundo, Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a moralidade. Jesus vai denunciar em primeiro lugar a falsa doutrina. Diz no versículo 24 que essa Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Olha o ensino dessa mulher. Ela ensinava ainda que os crentes deveriam participar dos banquetes dos grêmios e comerem coisas sacrificadas a ídolos, bem como participar das festas imorais. Jezabel ainda ensinava que não tinha como vencer o pecado sem antes experimentá-lo. Irmãos, deixa eu abrir aspas aqui, que eu tenho ouvido isso de muitos jovens. Pastor, eu preciso tomar as minhas decisões e eu preciso errar, assim como erraram os meus pais. Eu quero te dizer uma coisa: isso é ensino de Jezabel. Você não precisa errar para aprender, você precisa aprender sem errar, sem erro, e mais, ela ensinava que os crentes deviam defender os seus interesses materiais a todo custo, porque sair dos grêmios e não participar de carnes sacrificadas, ou de comidas, ou de coisas sacrificadas a ídolos, e participar de suas festas sensuais e promíscuas, era ficar pobre, era perder toda a capacidade de ter dinheiro e de ter coisas. Jezabel ensinava que prejuízo financeiro era mais perigoso que o pecado. E eu preciso abrir uma aspas bem pequena aqui. Muita gente crê nisso. Me escute. Muitas. Pastor, é mais fácil eu ficar nesse trabalho sem vergonha e negando a Jesus do que perder o emprego. É mais fácil ficar nesse trabalho e o meu gerente ou o meu chefe blasfemando de Jesus na minha cara, porque você sabe, né, pastor, eu não posso perder o emprego, eu tenho tantas coisas para pagar, eu fiz tantas compras caras, tolas e desnecessárias, que eu preciso ser blasfemado no meu trabalho e negar a Jesus, porque eu não posso perder o meu emprego. Você conhece alguém assim que me vê nessa noite? Irmãos, isso aqui é tão real como o ar que respiramos. É muito real. Muitos preferem negar Jesus no trabalho do que sair do trabalho e pregar Jesus. Eu vivi isso na IBM, amado. Eu trabalhei 3 anos na IBM dentro de gringos, pessoas falando inglês para lá e para cá. Eu fui desafiado a parar de falar de Jesus dentro da IBM. Isso, eu não gosto de ficar citando coisa minha, mas agora é necessário. Falaram para mim: ou você para de falar de Jesus aqui dentro, ou você será demitido. O que vocês acham que eu fiz? Um James Bond dentro da IBM? Imagina, fui demitido. É óbvio que eu fui demitido. É óbvio. Muitos do que me veem, isso é ensinado hoje. E infelizmente muitos dos que me veem preferem negar Jesus e não perder o emprego. Isso é ensino de Jezabel. E mais, diz no versículo 20 que ela ensinava que os crentes deveriam se prostituir. Isso é uma outra coisa ensinada para os jovens. Eu não sei se você já ouviu um negócio desse, irmãos. Eu já preguei muito em Campinas, em cidades para jovens. Uma vez eu acabei um congresso da Assembleia de Deus e um jovem me procurou.
e disse assim para mim: pastor, olha, diante da mensagem que você pregou nessa noite, eu preciso tomar uma decisão com a minha namorada. Eu entendi que eu de forma alguma precisava ter ido para a cama com ela. Eu fui, porque eu sou um sem vergonha, e eu poderia muito bem viver sem isso, porque eu achava que eu tinha que experimentar o pecado para depois vencê-lo. Irmãos e queridos, essas coisas aqui foi escrita na sexta-feira passada. Jesus escreveu na sexta-feira passada, 11h59 da noite. É logo ali. Sem ensino de Jezabel, e muitos têm vivido exatamente igual. Jesus denuncia a falsa doutrina, agora ele denuncia a falsa moral. Por que falsa moral? Porque a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições. A proposta de Jezabel era uma prática ecumênica com o paganismo. Vamos fazer o seguinte: vamos misturar tudo, vamos bagunçar tudo. É por isso que o ecumenismo é pecado, exatamente por isso. Gálatas 5,13, Paulo diz assim: olha, vós fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não deem. A palavra ocasião aí em Gálatas 5,13 é a parme. É usada em um contexto militar, em referência a um lugar do qual se faz um ataque. Portanto, significa um lugar vantajoso e uma oportunidade para fazer algo que não há necessidade de fazer. Dessa forma, a carne é representada como uma oportunista e sempre pronta a aproveitar-se de qualquer oportunidade. Assim, a liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite na santidade. Você é livre, mas não para fazer o que você quer. Você não pode fazer o que você quer. Isso é a doutrina diabólica. Não dê ocasião à carne, porque você vai cair. Então Jesus demonstra aqui o seu zelo pela igreja, porque ele denuncia a falsa doutrina e a falsa moral. E antes de reprovar a falsa profetisa, ele reprova a igreja. Porém, há uma terceira coisa que eu quero ver com vocês nessa noite. Como Jesus vê essa igreja confrontada e tendo a oportunidade de arrepender-se. Olha o versículo 21 comigo aí, acompanhe. Antes de tratar a igreja com juízo, Jesus confronta com misericórdia. Irmãos, escuta isso. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eu li esse texto a primeira vez, e nós vamos ver aqui exatamente quem Deus é. Primeiro, Ele dá tempo. E eu li hoje à tarde isso aqui. O que me choca, irmãos, é que Jesus deu tempo para Jezabel se arrepender, ela e os seus seguidores. Deus é paciente e é longânimo para com todos. Escute isso em nome de Jesus. Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. 2 Pedro 3:9 diz que Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que do tempo? Porque Ele chama ao arrependimento.
E sabe o que Deus tem feito nesse coronavírus? Dado tempo para você se arrepender. Tempo. Cada dia é um tempo da graça, é uma oportunidade de se voltar para Deus, porque as portas da graça ainda estão abertas, os braços do perdão estão estendidos, como Ele faz com Jerusalém, ou fez com Jerusalém, Ele faz com os faltosos da igreja. Meus irmãos, Mateus 23:37 é tão maravilhoso, é tão profundo o amor de Deus. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, olha como o Criador começa: quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhotes, como uma galinha junta os seus filhotes, mas não quisestes. Quantas vezes eu quis trazer você para perto, e você não quis, você se rebelou. Deus é exatamente esse animal que usa como uma galinha, tentando trazer pessoas para perto, debaixo das asas. Venha, venha. Doutra feita, Jesus disse em João 5,40: contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Deus tem chamado, Ele tem chamado em todos os lugares, em todos os tempos. Deus tem chamado, por quê, pastor? Porque Ele tem dado tempo, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Você precisa aproveitar esse tempo e se voltar para Jesus, porque esse tempo pode acabar daqui 10 minutos e o seu coração parar de bater. Segundo, quem é Deus? Primeiro, Ele é misericordioso. Porém, antes de tratar a igreja com juízo, em segundo lugar, Jesus a confronta com disciplina. Olha o 22: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação se com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Amados, tem hora que eu entro em crise com Jesus, cara, porque essa endiabrada aqui, esse povo está ensinando coisas erradas à igreja, está disseminando o pecado dentro da igreja, e o Senhor está chamando para se arrepender. E nós, com muita facilidade, mandamos as pessoas tão fáceis embora da igreja. Ah, se Jesus fosse tratar-nos dessa forma, irmãos. Não existe pessoas irrecuperáveis para Jesus. Não existe. Pode ser um drogado, uma prostituta, um vassalo. Jesus dá tempo para ele, para que ele se arrependa. E então, esse tempo acaba, Jesus o disciplina, Ele põe de cama. O mais interessante, escute, que a disciplina é um ato do amor de Deus, porque quando necessário, Jesus transforma o leito do adultério no leito do sofrimento. O leito da prostituição torna-se leito da doença terminal. Ele transformou o prazer do pecado em chicote da disciplina. A disciplina do Senhor é uma resposta ao seu amor por nós e o seu desejo de que cada um viva retamente. Às vezes, Jesus nos disciplina mesmo. Às vezes você está vivendo uma vida tão contrária à vontade de Deus, que se preciso for, Ele põe você de cama, Ele disciplina você. Hebreus 12, 5 e 6, o autor diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige aquele quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Açoita, disciplina.
A disciplina é um privilégio que Deus estende àqueles a quem ama. Nas palavras gigante, disciplina torna-se um sinônimo da filiação. Se você é filho, Ele pode disciplinar você. E por que Deus nos disciplina? Para que voltemos onde estávamos e para que corrijamos algo e nos desviemos do pecado e da morte. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eis que a prostro de cama, disciplina. E terceiro, quem é Deus? A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo. Olha o versículo 23. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amado, não é brincadeira ser filho de Deus e trabalhar para Ele. Sabem por quê? Porque essa igreja é dele. É por isso que Ele não tolera pecado na igreja. É por isso que Ele não tolera pecado oculto. É por isso que Ele não tolera filho rebelde. É por isso que Ele não aceita coisas que nós, pastores, talvez aceitamos para não perder pessoas. Deus não aceita isso. Ele não tolera isso. Ele não tolera algumas coisas. Jezabel não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo de sua oportunidade. Ela mesma fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Jezabel zombou da paciência do Cordeiro. E muitos têm zombado, como se Deus não agisse hoje com juízo. Ah, Deus é amor, pastor. Eu vejo Deus como um Papai Noel gordo, barbudo e com uma roupa vermelha. Eu posso viver a vida que eu quiser viver, que Ele me perdoa. Cuidado! Cuidado, santa e santo que me vê nessa noite. Cuidado! O versículo 22 e 23 diz que ela e seus seguidores enfrentaram dor e morte. Aí nós entendemos Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. O pecado é uma fraude, porque ele oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, porque ele promete vida e paga com a morte. Por isso, irmão, por isso é perigoso demais brincar com o pecado. É perigoso. Um grande exemplo disso, eu falei na quarta-feira agora, é dos filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que foram tantas vezes repreendidos, mas não mudaram. Por favor, escreva essa frase que eu vou te dizer agora no ímã da geladeira. A sua geladeira vai ficar cheia de frases gostosas. A longanimidade de Deus não deve ser confundida com indiferença para o pecado. A longanimidade de Deus não deve ser confundida com indiferença para o pecado. Escute isso, em nome de Jesus. Quarto lugar, há uma quarta lição nesse texto. Como Jesus vê uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia de outros. Irmãos, escute isso. Há 3 lições. A primeira está no versículo 24. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma água aí para dar uma relaxada.
Primeiro, é possível manter-se firme, mesmo quando outros se desviam. Olha o versículo 24. A vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, é possível que alguns se mantenham firmes, mesmo quando outros se desviam. É possível. Alguns membros de Tiatira estavam seguindo os ensinos de Jezabel para a sua própria destruição. No entanto, havia na igreja um remanescente fiel. Irmão, sempre há. Sempre há. Ninguém pode falar que uma mesma igreja é toda joio, porque não há amparo na Bíblia para isso. E ninguém pode dizer que em uma mesma igreja toda é trigo, porque não há amparo na Bíblia para isso. Não há. Porém, ainda que alguns caiam do seu lado, é possível, diz a Escritura, manter-se firme. Firme. Gênesis 39:8 nos diz que Josué foi íntegro ao preferir a prisão do que a liberdade para o pecado. Ele preferiu a prisão do que deitar-se com a mulher. É possível. É possível. Jeremias 37:16 diz que Jeremias preferiu a prisão a ser popular. Meu Deus. É possível. Jeremias disse: eu vou para a cadeia, mas eu vou continuar falando aquilo que o meu Deus mandou chamar. Você é fiel ao popular. Marcos 6:18 diz que João Batista foi íntegro ao preferir perder a cabeça do que perder a honra. É possível. Daniel 6:10 diz que Daniel foi fiel nas orações, mesmo sabendo da cova dos leões. Ele sabia, mas disse: eu prefiro ser fiel a Deus e ir para a cova do que ser infiel. Quarto, diz Daniel 3:18 que os 3 jovens preferiram a fornalha a serem idólatras. Nós não vamos nos postrar diante da imagem de ouro que tu levantaste. Nós vamos para a fornalha. Irmãos, fique firme em qualquer circunstância e situação. Permaneça firme, porque é possível de Jesus. Segundo, é possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. É possível. Digo todavia a vós outros, os demais, o quanto não tem essa doutrina. É isso que eu amo na Bíblia, irmãos. Jesus não esconde nada. Enquanto uns se desviaram, é possível manter-se firme. Agora, ele diz que é possível manter-se puro, mesmo quando outros se corrompem. Alguns crentes em Tiatira tinham curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel, e iam aos templos pagãos para comerem carne sacrificada a ídolos. Porém, nessa mesma igreja, nessa mesma comunidade, irmãos buscavam a santificação. Santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. Eu vou repetir, irmão. Santidade de vida e de caráter é uma marca de uma igreja verdadeira. Santidade não é apenas a vontade de Deus, mas o seu propósito. 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santificação. Se o propósito de Deus é a nossa santidade,
O propósito de Satanás é frustrar tal propósito. É possível manter-se puro. Terceiro, olha o versículo 25, eu aprendi algo tão maravilhoso aqui, irmãos, que é preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. 25, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Sabe um dos maiores enganos de Satanás? E muitos creem assim, é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. Irmãos, a verdade de Deus é suficiente. Tudo está feito. O banquete da salvação já foi preparado. Não precisamos buscar novidades, e sim andar em novidade de vida. Precisamos tomar posse dessa vida plena, dessa vida eterna, e ficar até o fim com Jesus. Então é possível manter-se firme, é possível manter-se puro, e precisamos entender que já temos tudo o que precisamos em Cristo. Porém, há uma quinta verdade, eu quero terminar. Como Jesus vê essa igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao Senhor até o fim. Olha o versículo 26, Jesus disse assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. O vencedor é aquele que guarda até o fim as suas obras. Irmãos, nós precisamos nos guardar até o fim, até o nosso coração parar de bater. Nós precisamos continuar firmes e guardar essas obras até o final. E o que Ele vai dar, o que Ele vai fazer, o que vencer? Primeiro diz o versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Se nós continuarmos, nós julgaremos os ímpios e reinaremos com Cristo. Irmãos, isso é uma verdade tão absoluta e tão real, que quando nós entendemos que nós vamos julgar os ímpios e reinar com Cristo, está logo ali. Mas eu preciso ser fiel, eu preciso guardar até o fim as obras. O Salmo 2 do verso 9, o salmista diz que no dia do juízo os perversos serão quebrados como vasos de barro, quebrados por Jesus no dia do juízo. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam a Deus por dinheiro serão honrados e vão julgar os ímpios. Aí nós entendemos a pergunta de Paulo em 1 Coríntios 6:2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? A pergunta aqui é se os santos sabem que se assentarão como juízes para julgar o mundo. Diz Mateus 19:28 e Lucas 22:30, Jesus diz assim: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Amado irmão, isso é tão maravilhoso, que nós julgaremos os ímpios com Jesus. Diz Apocalipse 24, João diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Meu irmão, os santos não só julgarão, mas também reinarão com Cristo na era vindoura. Amado, isso aqui é uma promessa tão gloriosa para nós, porque se permanecermos até o fim de Jesus, que nós julgaremos os ímpios
e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Teremos posição de honra, nos assentaremos com Ele e julgaremos os ímpios. E a segunda promessa está no versículo 28, e eu termino: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Em Mateus 2:2, em sua primeira manifestação, Jesus foi encontrado pelos magos, que foram guiados por uma estrela. Em sua segunda manifestação, os vencedores receberão a estrela da manhã. E Apocalipse 22:16, o texto inicial que li, João diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E se nós não quisermos conhecer as coisas profundas do pecado, nós conheceremos as coisas profundas de Cristo. Não apenas receberemos corpos gloriosos que brilharão como estrelas no firmamento, mas receberemos e conheceremos Cristo em toda a sua plenitude, em toda, irmão, em toda a plenitude. Recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, eles sondarão as profundezas de Cristo. Que promessa gloriosa! Essa promessa é para hoje, essa promessa é para amanhã, essa promessa é enquanto o Senhor não vir e enquanto o nosso coração não parar. Volte-se as costas para o pecado e você verá a glória de Deus na face de Cristo. Se o cristão for fiel, a sua vida na terra pode acabar, mas eu e você possuiremos a Cristo e não perderemos jamais, jamais. Nós teremos essa estrela e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Glória a Deus.